Boa noite, aqui sou eu, Ismael Gádia, e estou aqui com mais um episódio, nós estamos, né, com mais um episódio aqui do Maranhão News. Só lembrando que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, se inscreva também no Instagram, né, e vamos seguindo, né? Boa noite, tudo bem? Janderson Santos aqui, como sempre, né? Hoje o nosso programa é muito especial, né? Já queria agradecer vocês por estar assistindo. Gostaria também de reforçar aqui o convite para vocês seguirem nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, Maranhão News 98. Pode ir lá que toda semana a gente está colocando um convidado novo. E hoje, o nosso convidado é pré-candidato ao governo do Maranhão. Ele também é dirigente nacional do PSOL. Estamos aqui com Enilton Rodrigues. Olá, Janderson. Olá, Ismael. Prazer estar aqui. Quero aqui agradecer a vocês pelo convite, agradecer aqui o podcast, sendo um sucesso, né? Audiência estrondosa. E a você que está nos acompanhando aqui no Maranhão, no Brasil e no mundo. Pronto, gostei. O mundo, a gente já tá desbancando já e tudo. Dessa parte. Gente do céu, você tá falando a minha. A gente vai começar aqui, Anilton. Eu gostaria que a gente já começasse aqui, né? Você falando o que te motivou, né, a concorrer ao governo do estado. Janderson, na verdade, as motivações políticas, elas têm um histórico, né? Primeiro, um histórico da perspectiva de você acreditar nos projetos coletivos, né? A gente fala que os indivíduos são muito importantes, né? Mas os projetos coletivos é que vão fazer as transformações que a gente precisa, que a gente necessita. Então, partindo disso, eu sou de um partido, né? Meu primeiro e único partido é o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Estou no partido desde a fundação, né? Nós já somos adolescentes, né? 21 anos. Nós temos, então, estou desde então. Então, a motivação primeiro vem daí, né? Que é um instrumento coletivo, que a gente atua, né, nos movimentos sociais, a gente atua nos movimentos sindicais. Eu, por exemplo, sou oriundo do movimento estudantil. Eu sou maranhense raiz, mas passei 15 anos morando em Brasília, né, onde me formei em engenheiro florestal na Universidade de Brasília, a UNB, onde participei ativamente ali do movimento estudantil. Fui dirigente, né, diretor do meu curso, né, do centro acadêmico. Sim. Depois fui coordenador do DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes. Na época, a UNB era uma cidade, né, acho que era em torno de 30 mil estudantes na UNB, então uma cidade. Tive lá né, essa oportunidade de aprendizado de ser um dos coordenadores, né, do Diretório Central dos Estudantes, Honestina Guimarães, né, foi torturado, morto, desaparecido aí pela ditadura militar. E isso é o que motiva a gente. Então, quando você chega, o partido político, né, te delega essa tarefa, né, é um prazer fazer isso, mas também é uma grande responsabilidade. Então, em 2022, eu já tive essa tarefa de ser candidato a governador aqui no estado do Maranhão. E agora, mais uma vez, né, já desde 2025, setembro de 2025, o partido delegou mais uma vez essa tarefa para mim, representar o partido na disputa do governo do estado, que vai começar aí para valer, né, no dia 16 de agosto deste ano. Então, o que motiva é isso e do ponto de vista coletivo, né, porque a gente sabe que dizem que, né, que política é tudo igual, que partido é tudo igual, né, então, assim, o senso comum às vezes tem isso, né, como uma certeza, né, e na verdade não é isso, né, então nem todos os políticos são iguais, nem todos os partidos são iguais, tem muita coisa ruim aí, é verdade, né? Isso aí é verdade. Mas o que motiva a gente é exatamente essa possibilidade de você fazer esse debate com a sociedade para dizer: tem jeito, tem como a gente construir um programa coletivo para que aquelas necessidades que a gente necessita seja atendido pelo poder público. Né? Porque a gente só vai fazer as transformações quando o Estado cumprir o seu papel. Então, assim, eu defendo muito a questão pública e as eleições, porque ainda tem isso ainda, Janderson. A gente sabe que a revolução não vai chegar através de eleição. Mas a eleição é um momento de tu dialogar, onde todos estão antenados, né, com esse debate. Várias candidaturas, né, vários partidos disputando, às vezes o mais do mesmo, né, querendo uma briga interna, né, pela cadeira, mas às vezes tem programa diferenciado. E é isso que a gente quer construir para a gente fazer as transformações que o povo do Maranhão merece e precisa. Então, levando em consideração o seu partido, né, o PSOL, ele tem candidatos próprios, né? Qual vai ser a diferença, né, nessa disputa, exato, né, em relação aos outros?
Ismael. Ismael, é o seguinte, o Maranhão ele tem uma especificidade em relação a outros estados, inclusive, que o pessoal está organizado. Primeiro, a gente faz uma leitura que a conjuntura internacional está muito diferenciada do que foi na última eleição. Eu acho que aconteceu em janeiro, na Venezuela, que aconteceu agora, no dia 28 de fevereiro, no Irã, o que acontece nas eleições na Europa, né, o que acontece nas eleições aqui na nossa América do Sul, como aconteceu na Argentina, como aconteceu lá na Bolívia, como aconteceu no Equador, isso demonstra que essas diferenciações às vezes ficam imperceptíveis, né, para o povo. Mas quando a gente está numa disputa como essa, a gente tem que fazer essas análises. Questão internacional, questão nacional, questão local. Na nossa avaliação, a nível nacional, a nossa prioridade, não só a nossa do PSOL, mas a prioridade da esquerda do Brasil é reeleger o presidente Lula. Para que reeleger o presidente Lula? O presidente Lula conseguiu dar uma estabilizada num país que estava totalmente destruído pelo bolsonarismo e pelos golpistas de 2016. Então, deu uma estabilizada. Então, a nossa tarefa número 1 é reeleger o presidente Lula agora nessa eleição de 2026. Em estados como o Maranhão, né, por que o pessoal tem candidato no estado do Maranhão, sendo que o campo que dirige o Maranhão há 12 anos é do mesmo campo nosso a nível nacional com o presidente Lula? Exatamente porque a gente acredita que no Maranhão a ameaça bolsonarista não é real. A gente tem 2 candidatos bolsonaristas aí, 2 pré-candidatos bolsonaristas, podem não declarar, mas Eduardo Braide e Laís Bonfim são bolsonaristas. Então, mas a gente acredita que essa ameaça não é real. Então, dá a tranquilidade para um partido como o PSOL, que quer crescer, quer fazer a sua primeira bancada de deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal, e também quer apresentar o seu programa partidário e o programa que a gente vai construir para o povo maranhense, na perspectiva de fazer avançar aquilo que esses 12 anos do setor que está no governo não avançaram, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da infraestrutura. Então, é o momento da gente dialogar com o povo, de dialogar com o povo organizado, né, com os movimentos sociais, com as categorias sindicais, para que a gente possa avançar, porque quem vai fazer o que a gente necessita é nós. É a gente que vai fazer. Então, é o momento da gente fazer essa apresentação para o povo maranhense e discutir, sim. Somos aliados a nível nacional? Somos, mas aqui tem muita coisa que tem que melhorar. Então, o pessoal, a gente acredita que tem essa tarefa e é isso que nós nos propusemos a fazer. Você falou sobre aliados, né? Falando em questão de alianças, o pessoal pretende se aliar a outro partido ou a candidatos de outro partido em 2026? Na verdade, Janderson, o pessoal é taxado como partido anti-aliança, né? O partido que não conversa com ninguém. De 2021 para cá, isso aí foi um pouco quebrado. Né? Em 2022, por exemplo, o nosso campo dentro do pessoal, defendeu que tivesse uma ampla aliança de todo o campo, né? E aí até mais só do campo de esquerda, mas que tivesse uma ampla aliança, incluindo o pessoal, PDT, PSB, PCdoB, PT, para que pudesse formar ali um campo mais ideológico, né, um campo histórico dentro daquele governo que já estava com 8 anos, que não estava, né, cumprindo com aquele programa que prometeu, para que a gente saísse fortalecido. Só que às vezes as alianças não dependem, né, ainda mais do elo, né, com menor representatividade parlamentar, que no caso era nós. Então, assim, a gente não é contra a aliança, agora a gente tem um campo definido. Tem um campo bem definido. Não se conversa com bolsonarista. Não tem como. Porque se faz essas alianças amplas, o presidente Lula, por exemplo, está sofrendo isso. O presidente Lula, ele é fruto de uma frente ampla, né? Na nossa avaliação ampla até demais. Tanto é que foi agora, né, rejeitado pela primeira vez na história, né, da nova república, né? Tinha sido rejeitado em 1800 e não sei quanto aí, o ministro supremo. O presidente Lula foi desmoralizado, né, pela direita bolsonarista. A dosimetria, que o presidente vetou integral. Né, foi derrubado o veto. Então isso aí não é culpa do presidente Lula, é culpa de uma frente ampla que ele fez, que às vezes não entrega o programa que elegeu na urna. Né, o que aconteceu aqui também no Maranhão. Então, assim, não é por falta de vontade política. Nós sabemos defender o nosso programa, nós sabemos qual é o programa do PSOL, nós sabemos quem são nossos aliados estratégicos. Só que às vezes não depende da gente. Então, assim, não é que a gente é contra a aliança. Hoje, concretamente, o que a gente tem é uma chapa definida, majoritária, Enilton Rodrigues, pré-candidato a governador, Antônia ao Senado e o professor Frank Douglas a Senado do nosso partido. O professor Frank Douglas, que foi candidato a prefeito de São Luís em 2024,
um importante impulsionador, Janderson, da pauta do movimento estudantil. Eu até lembrei, na época que eu fui do movimento estudantil, a pauta do passe livre estudantil estava estourando a nível nacional. E agora o professor Frank Douglas ali usou a candidatura, né, de prefeito de São Luís para pautar esse tema. E o que aconteceu? Fizemos um plebiscito popular em São Luís, com mais de 90% o povo ludovicense aprovou o passe livre estudantil. Infelizmente, né, a irresponsabilidade do então prefeito Braide não implementou. Então, cabe agora à prefeita Ismênia implementar essa importante pauta que é nacional, não é só de São Luís, tanto é nacional que uma das nossas prioridades a nível nacional, inclusive vamos apresentar para o presidente Lula, é pautar tarifa zero nos transportes públicos a nível nacional. Então, isso aí é que o pessoal contribui com esse debate. Então, assim, as alianças não dependem só da gente. Então, por isso que nesse contexto, por exemplo, até janeiro, fevereiro, a gente teve conversas com o vice-governador. Né, com o vice-governador, porque a gente é partidário, né? Com o PT, do ponto de vista de direção, não tivemos esse tipo de conversa. Mas nessa perspectiva, né? Porque qual seria o problema de ter uma chapa unificada? Com esse campo de 12 anos, porque é bom colocar. Os caras ganharam 3 eleições no primeiro turno, gente. O pessoal não tem nada a ver com isso, nós não estávamos lá. Nós tivemos nosso candidato em 2006, tivemos nosso candidato em 2010, tivemos nosso candidato em 2014, 2018, 2022 foi eu representando o partido ao governo do Estado. Os caras ganharam 2014, 18 e 22. Né? Se eles racham, se eles brigam, o que o pessoal tem a ver com isso? Entendeu? Então, assim, não é por conta da gente que não tem aliança, é por conta de um processo, de um contexto, porque me diga, como é que a gente vai conversar com o PT tendo 5 secretarias no governo Brandão, e o vice-governador. Né? O governador não conseguiu ainda, né, se movimentar internamente no partido dele para ser unanimidade, porque na nossa avaliação que veio de fora, né, que as questões internas, cada partido tem as suas, né? Eu estou aqui dando pitaco, né, no PT, mas eu estou vendo, né, como um espectador de fora. Por que não, né, não já homologa esse negócio aí? Porque às vezes tem essa disputa e fica contraditório, né? Como é que eu participo do governo com 5 secretarias, tem um vice-governador e agora, né, tá rachado? Tá rachado. O pessoal não tem nada a ver com isso. Então, fazendo uma linha no tempo, né, que tipo a gente percebe da sua desenvoltura com o DCE, enfim, né, e com essa questão do passe livre, enfim. A gente vê redes sociais a todo vapor, né? O senhor acha que agora, com o fenômeno das redes sociais, né, querendo ou não, existe desde pouco tempo, enfim, o senhor acredita que o eleitor, ele tá, principalmente o jovem, ele tá consciente do voto dele? Olha, a rede social é uma realidade. Né? Nós da esquerda, né, em geral, né, a gente tem um debate sobre essa questão das redes sociais, que a gente sabe que quem controla, né, os algoritmos não é a nossa classe. Né? A gente sabe onde é que vem, né? As plataformas, né, quem é que alimenta a nível nacional, quem é que autoriza, né, determinado conteúdo e ou não. Então, assim, não é de graça como falaram lá no início. Então, acabou que a esquerda meio que, né, não traçou uma política, né, para essa que hoje é uma realidade. Nós, por exemplo, em 2018, tivemos o candidato a presidente, né, que foi o Guilherme Boulos. Ele veio com esse debate, né, e acabou que depois da eleição, ele até criou, né, o Café com Boulos, uma espécie de um podcast. Então, a partir dali, a gente começou a dar mais atenção, né, para essa questão das redes sociais, que é uma realidade. Né, né, hoje, todo mundo, todo jovem, né, todo adulto tem um celular na palma da mão. Sim. Então, assim, mas isso não significa, né, que a consciência política das pessoas vai melhorar. Significa que vai ter mais informações chegando com mais facilidade. Não significa também que essas informações são verdadeiras, né? Sim. Daí a enxurrada de fake news que teve na eleição de 2018, especialmente, né? Onde, infelizmente, né, a gente perdeu a presidência da República para o presidiário Bolsonaro, mas isso não quer dizer que traz informação. Então, o que de fato, né, vai fazer com que a consciência, não só da juventude, que é muito importante, né, avance, eu acho que é a organização. E a juventude, né, você falou um pouco da questão do movimento estudantil. Lá no Grêmio Estudantil, no 2º grau, meu tempo era 2º grau, era ensino médio. Lá no 2º grau já pode se organizar no seu Grêmio Estudantil. Na universidade, tem os centros acadêmicos, tem o Diretório Central dos Estudantes. Sim. Não necessariamente você precisa ir para um partido político. O partido político, a gente acredita que é um instrumento muito importante e é um instrumento que briga pela tomada do poder.
né? Temos que tomar o poder para fazer as transformações que a gente precisa. Agora, o movimento social é o que vai trazer as demandas, que vai trazer as pautas e que determinado partido vai incorporar no seu programa. Então, assim, a gente acredita que a organização é que vai fazer avançar a consciência, em especial da juventude, né? Porque dizem, né, que o jovem é o futuro, né? Só que esse futuro nunca chega, né? Sim. Então, o jovem, cada vez mais sendo assassinado pelas forças de segurança, o jovem cada vez mais sendo ganho, né, para o tráfico, né? Os nossos presídios, se você for fazer ali um paralelo, né, um percentual do que está lá, às vezes é o jovem periférico, é o jovem negro, né, que está encarcerado. Então, ele tem que avançar muito. Inclusive, essa pauta da juventude será uma das prioridades do nosso programa de governo, para fazer esse debate, porque a gente não tem nada pronto, não existe nada pronto, não existe passe de mágica, como venderam em 2018, entendeu? E não resolveu nada. Então, a gente acredita que a organização é que vai fazer avançar a consciência. Você acabou de falar, né, sobre os jovens, né, periféricos, essas coisas. Você acha, assim, que falta mais investimentos nos jovens, falta mais programas, algo assim que realmente possa tirar eles da rua ou leva que eles muito na rua levam para o crime, né? Muitas das vezes, porque é amigo de amigo e vai. Então, falta muito investimento nessa juventude. Falta prioridade. O Estado tem tarefa. Olha, existe um debate aí de público-privado, coisa do tipo, mas o Estado ele tem uma tarefa de fazer avançar a consciência e de fazer com que o jovem tenha ocupação, porque hoje você termina ali o ensino fundamental, termina o ensino médio, às vezes você não tem condições de, por exemplo, o Maranhão é um estado com 217 municípios, mais um estado que São Luís, por exemplo, é hiperconcentrado, mais de 1 milhão de pessoas em São Luís, um estado com 7 milhões de habitantes e com 217 municípios, né? Então, o estado ele tem que garantir com que essa juventude tenha o seu primeiro emprego, com que essa juventude tenha uma boa formação, tanto no ensino médio, e aí com incentivo, né? Acho que essa política da assistência social, né, já é uma realidade a nível nacional, os estados já estão compreendendo isso. O presidente Lula, por exemplo, lançou, né, nesse governo Pé de Meia, né, o governo dos estados também tem que complementar isso, para que o estudante, quando está ali terminando o seu ensino médio, tenha uma segurança e tenha também uma estabilidade, ou vai para o primeiro emprego, ou vá para a universidade, que as universidades também, no caso do Maranhão, temos a Universidade Estadual do Maranhão, temos a UEMA-Sul, que possa também absorver esse jovem para, além da educação, para pós-graduação, para a pós-graduação, que esse jovem possa ser acolhido pelo mercado. Como é que o Estado pode fazer isso? Tendo investimento de bilhões, bilhões. A gente não pode também dizer que vamos fazer ali um elevadinho, vamos fazer ali uma calçada, uma ciclovia e vai resolver o problema. Porque como é que você vai colher essa mão de obra qualificada da juventude que sai da universidade? Então, você tem que ter projetos estratégicos. Por exemplo, aqui na grande ilha, aqui, né, os 4 municípios, São Luís, Passo Lumiar, Ribamar e Raposa. Por que ninguém propõe aqui fazer uma grande obra de infraestrutura ligando todos esses municípios com o metrô de alta velocidade? Por que não se propõe? Isso é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Não existe muito dinheiro para um estado como é o Maranhão. Muito diferente da família do seu Pedro, do seu João, né, da dona Joaquina. Por exemplo, agora está uma polêmica aí no estado que foi contraído aí um empréstimo de 2 bilhões de reais pelo governo do estado. Né? Qual que é o problema disso? Às vezes o problema disso é saber para onde é que vai. Mas se esses 2 bilhões for invertido para você interligar essas 4 cidades com metrô de alta velocidade, qual que é o problema? Qual que é o problema do governador do Maranhão, que é o que eu vou colocar no meu programa, ir lá em Xangai, conversar com a presidente Dilma, presidente Dilma Rousseff, nossa presidente, que foi empichada, foi golpeada em 2016, pediu um empréstimo, eu vou chutar aqui, um empréstimo, sei lá, de 500 bilhões de reais para você interligar o Maranhão todinho com um trem de altíssima velocidade. Porque essa é a tendência da China, é a tendência que a China está colocando para o mundo todo. Qual que é o problema do Estado pegar esse empréstimo? Para saber o que vai fazer. Então, assim, o problema não é o empréstimo em si, é o que vai fazer com esse empréstimo. Porque o Estado, o governo é 4 anos, é 8 anos. O Estado é ad eterno. 200 anos, 400 anos, 600 anos. Então, se tu tem esses programas estratégicos,
Tem como a gente resolver. Agora, só resolve assim. Não adianta eu vir aqui com um passe de mágica, vou resolver o problema da juventude, né? Se não tem perspectiva. Eu sou engenheiro florestal, sou engenheiro agrônomo. Né? Qual que é? A UFMA, lá em Chapadinha, que tem agronomia, tem zootecnia, todo ano entra uma turma no meio do ano, entra mais uma turma no final do ano. Então, todo ano sai 40, 60 formandos, agrônomos, zootecnistas, biólogos. Vão para onde? O que o Estado proporciona? Por exemplo, por que o Estado não restabelece a EMATER na questão da agricultura familiar para acolher essa mão de obra qualificada que é a Universidade Federal? Então, assim, o que falta é vontade política e de verdade, né? Não só, né, essa demagogia que alguns candidatos no tempo de eleição fazem. Então, por isso que o pessoal é necessário, é importante nesse processo de disputa eleitoral. Eu estava com essa pergunta praticamente na ponta da língua, né? Mas aí você meio que roubou o meu pensamento, né? Não estava combinado. Né? Era em relação às suas formações, né? Em agronomia, sim. Também na UNDB e também em políticas públicas, né? Eu formei em engenharia florestal na UNB, a Universidade Federal em Brasília, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Maranhão, sim. E eu sou pós-graduado, né, especialista em gestão pública pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Certo. E falou bastante dessa questão de investimento. O senhor investiria, no caso, né, na sua formação, né, principalmente até porque se formou nessas áreas, né, tem sonhos voltados para essa área, ainda mais e se tratando do Maranhão. Sim, né, a questão agrária, ela é um debate, é um debate que nenhum presidente, desde João Goulart, né, quando teve a ditadura militar, quem era para assumir, que foi eleito vice-presidente na época, Jânio Quadro renunciou, né, o João Goulart foi eleito vice-presidente, não deixaram ele assumir e veio o golpe. Né? O João Goulart defendeu a reforma agrária a nível nacional. Então essa questão agrária ela é muito importante e é um debate que vem no Brasil desde 1850, né, com a Lei de Terras, e nunca foi resolvido. Inclusive nós, desde 89 que nós estamos o primeiro ou segundo a nível nacional. Né, o primeiro ou segundo. Né, ganhamos aí em 2002, 2006, 2010, 2014, fomos golpeados, não ganhamos em 2018, mas ganhamos em 2022. Vamos ganhar agora em 2026. E a reforma agrária não avança. Pois é, e o Brasil, né? E o Maranhão, né? Pior ainda, né? Movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, avançou muito nesse debate. Então, hoje, nós temos condições de avançar nesse debate a nível nacional, porque a gente acredita que o quarto governo do presidente Lula vai ter que pautar o programa que foi eleito. Tem que pautar o programa que foi eleito. E essa questão da reforma agrária, ela é urgente. Porque reforma agrária, gente, reforma agrária não é revolução. Reforma agrária é um programa da burguesia. Então, a burguesia do Brasil é atrasada. É uma burguesia que só pensa em si. A burguesia brasileira não pensa nem em desenvolver o capitalismo. Porque o que é reforma agrária? É tu produzir mais, ter mais gente produzindo. Para quê? Para ter mais poder de compra, para ter... Né, para movimentar mais a economia. Então não é revolução, reforma agrária, é reforma, tá? É reforma. Nem isso acontece. Aqui no Maranhão, especialmente, aqui é tão atrasado aqui nessa questão agrária que o Matopiba chegou. Né? O Matopiba é o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, que era uma fronteira agrícola que ainda estava intacta, né, especialmente no Cerrado, que foi criado esse programa, infelizmente, governos como o nosso presidente incentivou isso, governo como o próprio Flávio Dino, né, aqui os 8 anos, incentivou isso aqui no Maranhão, onde a gente tem aqui 60% de cerrado, 40% de Amazônia legal aqui no estado, e você vê o cerrado todo destruído. É só ir aqui na região do Baixo Parnaíba, é só ir aqui no leste do estado, lá na região de Balsas. Então, isso não quer dizer que a gente vê isso como uma forma de que isso vai avançar em algum sentido, porque não avança, você destrói comunidades inteiras. E o que acontece com a produção que é produzida? Né? Não produz o alimento que o povo precisa, isso é uma realidade. Quem produz o alimento que você consome lá na sua mesa, no dia a dia, é a agricultura familiar, né? Que tem o financiamento desse tantinho, né? As áreas ocupadas pequenas, e não tem um governo para fazer esse enfrentamento. Então, aqui no Maranhão, a gente sabe, Jandes, que essa questão agrária é nacional. Então, o Estado ele pode ajudar muito, mas tem que fazer um grande debate com a sociedade e, nessa perspectiva, de vir o desenvolvimento com distribuição de renda, sem desmatamento zero,
Esse, inclusive, é um compromisso do presidente Lula de até 2030 ter desmatamento zero no Brasil e aproveitar o conhecimento científico. Hoje você pode produzir muito mais em uma área que não precisa desmatar. Você concentra, você aumenta a produtividade. Né, com a tecnologia desenvolvida pelo Estado. A Embrapa é referência internacional hoje no desenvolvimento, né, de variedades de milho, variedades de soja, variedades, né, de arroz. Né, o Maranhão é um dos produtores de arroz, já foi muito maior. Hoje não é mais, exatamente por conta da produção de commodity baseado em grãos de soja e de milho. Então, assim, é um debate que a gente quer chamar a sociedade, chamar os movimentos organizados dessa pauta para fazer. Por isso que a gente tem aí do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até o mês de junho, final de junho, para fazer essa construção com o povo maranhense. Para quando chegar lá no início de junho, julho, antes das convenções, a gente apresentar minimamente ali um programa ali já, né, já meio que pronto para apresentar para a sociedade. Mas temos que construir junto. Não existe milagre, não existe passo de mágica. Então, esse povo que vem aí vender, né, que vai transformar tudo no estalar de dedo, que é o Salvador, que é o cara do eu sozinho, né? O cara do, então o Bright, por exemplo, está liderando as pesquisas, é o cara do eu sozinho, né? O exército de um homem só, né? Como já disse Engenheiros do Havaí. É só ele, né? Ele, quem quiser ir atrás, vai, que ele não conversa com ninguém. Então isso aí é demagogia. Isso aí é fazer com que o senso comum, mais essa percepção que tem de que político não vale nada, que é tudo igual, que é tudo ladrão, que essa percepção aumente por conta de irresponsabilidade política, como, por exemplo, o Braide. Então, assim, é um problema sério que a gente tenta resolver, né, com as organizações, com o povo organizado. Igual você acabou de citar, né, o ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide, eu queria saber, assim, na sua opinião, né, qual a sua avaliação do governo Braide na capital, né, e também do Orleans Brandão como secretário, porque eles mereciam o voto da população, porque a gente sabe muitas coisas que acontecem nos bastidores e tudo, e também o porquê Newton Rodrigues merece ter esses votos, né? Olha, assim, eu não estou aqui para fazer comentários de outras pré-candidaturas, né? Eu falo aqui do ponto de vista mais geral, mais amplo do campo que eles defendem. Por exemplo, o que o Eduardo Braide fez em São Luís do ponto de vista estrutural? Nada. Fez elevados, fez algumas ciclovia, mas, por exemplo, ele conseguiu concluir o VLT, que o Edivaldo Holanda acho que começou e não terminou, Sim. que está lá uma obra abandonada ali. Ele teve alguma preocupação com aquilo ali? Ele conseguiu acabar com os lixões, né, em alguns bairros que tem aqui em São Luís. Ele conseguiu, por exemplo, olha que demagogia do ex-prefeito Eduardo Braide. Não, o meu salário eu vou cortar pela metade, não quero aumento de salário. Para tentar enrolar o povo, mas escondendo que ele não aumentou o salário dele, porque não queria aumentar por tabela o salário de algumas categorias importantes do município de São Luís. Então isso aí é enrolar o povo, é enganar o povo. Não se pode fazer isso. Então, o prefeito, o vereador, o deputado não tem que ter salário. Como é que ele vai comprar o arroz, o feijão, né, o quilo de frango? Né, como é que ele vai comprar o quilo de tomate lá na feira? Como é que ele vai viver de milagre? Então, isso é uma demagogia, entendeu? Então, ele não aumentou o salário dele porque não queria, porque existe a hierarquia administrativa no município, né? O maior salário é de quem? Do prefeito. Então, o secretário, papai, e daí vai. Então, como é que é? Então, assim, são questões que a gente acredita que não vai para frente. Aí ele vem com um discurso que foi o melhor prefeito de São Luís, mas baseado em quê? Em que dados? Baseado nos likes, nas curtidas da rede social, como você falou no começo. É esse o critério de avaliação. Agora vá lá na Vila Lobão, vá lá na Camboa, vá lá no Anil e pergunte lá para o povo, né, o que melhorou na vida dele. Né, a rua, o esgoto, né, a infraestrutura, programa habitacional do município. Por que o município não pode ter programa habitacional? Mas o cara disse que não fala com Lula, que é o presidente, que ele é bolsonarista. O cara disse que não fala com o governador, porque é do campo lulista a nível nacional. Né? Aí ele acha que um orçamento de 8 bilhões de reais, que é o orçamento de São Luís, vai dar conta. É muita grana, mas não dá conta. Né? Não vai falar com Xangai, né? Com a presidente Dilma do Banco dos BRICS. Né? Então, como é que o cara, né, quer fazer... como é que é? Ele fala que é o prefeito TikTok, né? O prefeito TikTok quer ver de curtida e de vídeos curtos, até 30 segundos. Então, isso aí não avança e isso aí despolitiza o debate. Então, isso é que é o problema de candidaturas, como a gente fala, as candidaturas outsider, né? Quando não provoca guerra, né, como o Zelensky provocou lá na Ucrânia, né, como esse motosserra está fazendo aqui na Argentina,
né? Aí uma pessoa como o Eduardo Braga, que eu conheço já há um tempo, né, vem com esse discurso. Então isso é despolitizante. E em relação ao secretário, né, a gente acredita que o secretário não faz nada, gente. Olha só, em 2022 eu disputei a eleição para o governo do estado e tinha um secretário lá, como é que é? Ele queria ser mais que o rei, né? Ele chegava no debate, dizia que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Passou 8 anos de secretário, só ele que fez. E o cara que foi o chefe dele estava lá no debate. O resultado eleitoral, o povo demonstrou na urna o que foi. Então, assim, o que existe é um governo. Então, se o secretário A ou o secretário B fez ou não fez, tem que ser responsabilizado o governo. Então, a minha avaliação desse não é desse governo específico. É claro que tem um perfil, e é sempre bom a gente contextualizar. O perfil do governo que está aí é diferente do perfil anterior, mas eles fizeram parte do mesmo campo político, de um mesmo grupo político que ganhou a eleição 3 vezes, repito, 3 vezes no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, é perfil diferente. Deixou de avançar em algumas questões, retrocedeu em outras, mas do ponto de vista geral, aqui para o povo do Maranhão, para a sua audiência, é do mesmo campo político. Tanto é que está com o presidente Lula. Ou não? Ou já viram alguma declaração do Brandão, do Orleans, que não são Lula, são Bolsonaro. Então, assim, eu acho que tem que ir nesses termos mais amplos, porque isso aí é que vai politizar mais. Eu acho que a tarefa também de um pré-candidato, né, de uma pessoa que se diz representar ali uma linha de pensamento é essa, é tentar politizar. E você dizer, né, que essas brigas internas, né, vai determinar um conjunto maior de um programa que foi lidado em 2014, isso despolitiza. Porque foi tanta coisa acordada, né? Que a gente fica... Qual seria para você, né? A maior dificuldade que você encontraria sendo governador? Olha, eu acho que a gente sendo governador, a dificuldade diminui muito. Porque, primeiro, para tu ser governador do Maranhão, tu tem que fazer 50% mais um dos votos. Então, só aí já disse que o que tu apresentou, né, para o povo maranhense foi abraçado. Então, com isso aí já vem uma boa bancada, porque assim, a primeira coisa que existe as instâncias, né? Existem os poderes, o legislativo, aqui no caso do Maranhão, o legislativo, o executivo, tem que estar em sintonia, porque não existe reinado, né? Não existe reinado, não existe ditadura ainda no Brasil, né? Já teve. Então tem que ter primeiro essa ligação. Então a gente ganhando ao governo do Estado, vai ter 50% mais um, então já tem esse apoio popular. Então a gente chegando lá, como a gente está fazendo agora, construindo com o povo, né? Vendo as demandas da sociedade organizada, a gente acredita que a gente já vai ter um ponto a mais. Com a eleição do Lula, que a gente acredita que vai, então, assim, seria um governo que vai ter esse intercâmbio, né, esse diálogo institucional, não só com o Brasil, mas também com organismos internacionais. Com organismos internacionais, para que, se o recurso do Brasil não seja necessário, não seja suficiente, para fazer as obras, né, para fazer os investimentos que o Estado precisa, em todas as áreas, na indústria, na educação, na saúde. Porque a saúde, por exemplo, se a gente for ver o que a gente aproveita, né, do que tem na área da saúde da UFMA, da UEMA, do ponto de vista da indústria farmacêutica, né, o que a gente produz, né, de medicamento no Maranhão, no Brasil, qual que é as indústrias que tem no Maranhão. Por exemplo, um debate importante agora, né, a gente sabe que o Porto de Itaqui é um porto muito bem localizado estrategicamente, né? Ele consegue exportar grãos, consegue exportar minério para tudo quanto é lugar do mundo. Né? Por que será que o Maranhão não se preocupa em ter uma indústria, por exemplo, a indústria dos fármacos aqui? Né? Não tem, por exemplo, aquele debate, né, de voltar uma refinaria aqui para, né, a região do Maranhão. Então, assim, são debates que a gente acredita que com 50% do povo apoiando a gente, né, com uma boa bancada na Assembleia do nosso campo, a gente acredita que avança muito. Então, um período aí de 4, de 8 anos, de um projeto maior, essas mazelas, esses índices que são vergonhosos, índices sociais do Maranhão, eles melhoram. Era um grande debate, né, até 2014. Né? A gente sabe que o processo começou lá em 2006 com o Jackson Lago. Em 2014, vamos melhorar os índices, vamos melhorar os índices. Hoje a gente vai olhar os índices, está ali, né, meio capenga, ali aumentou 2, 3 posições, diminuiu 1 ou 2 em determinados setores, mas a nossa avaliação não avançou tanto exatamente por conta dessa falta de compromisso político, mesmo sendo governador do nosso campo. Mas ficou muito no beabá, né, nas coisas básicas, nas coisas domésticas, e não avançou.
Um exemplo só para encerrar esse ponto. Mais de 20 anos que o Maranhão tem que não faz concurso para dar saúde. Então, isso aí. E aí, esses 20 anos, pega todos os 3 governos aí né, desse campo que está no governo, pega o governo anterior. Então, assim, são pontos assim que tu fala e o povo já entende. Por que não aconteceu um concurso público para todas as especialidades? Todas elas, né, sem exceção, para que as pessoas possam ter um salário digno, possam trabalhar com previsibilidade, né, ter estabilidade. E trabalhar no privado né, é bom, né? Mas tu fica naquela, né? Será que no outro mês eu vou estar aqui? Será que no outro ano vai estar assim? Não tem uma estabilidade. Então, a gente tem, e aí é onde o cidadão pode contribuir com a sua formação, com a sua qualificação, com a população em geral. Aí é onde o indivíduo entra, que ele pode contribuir. Ser abnegado ao ponto né, de colocar ali tudo que ele aprendeu, todo o seu esforço, toda a sua inteligência, para que a gente possa usufruir, do ponto de vista coletivo, com aquilo que ele né, aprendeu, às vezes até formado na universidade estadual, na universidade federal. Então, esse é o compromisso que a gente quer assumir com o povo maranhense, né, numa perspectiva né, de uma vitória eleitoral futura. Perfeito. A gente vê até que a realidade dos concursos mudou muito, né? Acho que uns 15 anos atrás para agora, a gente quase não vê concurso público. Isso mudaria um Exatamente. pouquinho Claro. mais para frente? Claro, não, na verdade isso aí é o concurso público é a primeira, né? A educação tá um negócio triste, né? Essa indústria da contratação, gente, isso é vergonhoso. E olha que na minha época, por exemplo, Janderson, Ismael, na minha época eu fiz o meu primeiro grau, né? Que era o ensino fundamental na época. Quarta, quinta, sexta, sétimo e oitavo ano, era só até o oitavo ano. Eu fiz na escola pública estadual. Não existe mais isso hoje. Ensino fundamental na escola pública estadual. Na época, acho que o último concurso foi acho que foi em 96, acho que o concurso da educação, teve um ou outro. Então, assim, isso é um descaso. Isso é um descaso com os profissionais da educação. E aí nós estamos falando de coisa básica, é só o professor, né? Ali para ter uma remuneração melhor, né? Para que possa ter mais tranquilidade, mais estabilidade. Né? Sem falar em todo o outro, a cadeia, né? Que é o processo da educação. Então, cá para nós, né? Foi o governo desse campo, desse nosso campo. Então, nós não temos também que ficar né, chutando o balde aí, esculhambando todo mundo, condenando o Vitorino, condenando o sarneísmo que aconteceu há 70, 80 anos atrás. Então, assim, a gente tem também que assumir as nossas responsabilidades. Pegando nesse ponto aí, a gente sabe que recursos é o que mais tem, né? Você acha, assim, que é falta de recursos, como dizem eles, ou é falta de interesse em fazer? A vontade política, ela conta muito, né? A gente sabe que o orçamento do Estado de 30 bilhões de real, né? A gente sabe que existe também uma tal de uma lei de responsabilidade fiscal que também ingessa muitos governos, que a gente quer derrubar isso aí a nível nacional com o presidente Lula, né? Porque se a gente quer fazer avançar políticas públicas no nível de Estado, a nível de Brasil, a gente não pode ter amarras fiscais. Sim. Né? Porque assim, gente, é o Estado, né? Não é uma família. A dívida né? Tem que sair, entra e sai de acordo com... É Estado. Entendeu? O Estado a nível nacional tem Casa da Moeda, tem Exército, né? O Estado aqui tem polícia. Então, assim, é diferenciado, não é determinado, né? Não é tempo determinado, o Estado é indeterminado. Então, assim, 30 bilhão, né, com as amarras que a gente tem hoje, né, se a gente não consegue ter essa interlocução internacional, nacional, às vezes pode até ser que seja pouco recurso. Né? Mas essas questões básicas, concurso público, gente, a saúde não está acontecendo com contratados, a educação não está funcionando com contratados. Então, a questão do concurso é para dar mais estabilidade, as pessoas se comprometerem mais né, para resolver os problemas que o Estado enfrenta. Então, se está vivendo hoje o Estado com o orçamento que está, se não faz é porque falta vontade política. É isso. Então, e essas obras estratégicas, essas obras estruturantes, o governador do Estado tem que se movimentar, inclusive a nível internacional. Né? O prefeito quer ficar só em São Luís, não fala nem com o vizinho, que é o governador. Não é o Palácio lavar dinheiro, né? Lavar dinheiro. É ao lado do Palácio do Leão, o cara não toma um café com o governador porque não. Não dá, né? Não dá. Tinha que ter união, né, entre Estado nem só união, mas tem que ter, mas tem que ter essa visão, né, de fazer as transformações, porque a disputa política ideológica ela é necessária, né? Ela tem que ter, porque é isso aí que faz as coisas avançarem. Né? Então, assim, tem campos definidos, mas existe a questão da gestão. A gestão ela tem que ser feita para beneficiar o povo. E a nossa linha ideológica, a nossa linha política, ela não vai mudar. A nossa não muda.
Mas nós sabemos com quem conversar, nós sabemos que tem que conversar e nós sabemos o que tem que fazer. Aqui é só minha opinião, aqui só uma observação, né? Sobre concurso público. Eu acho que muito o governo, como os municípios, não querem fazer essas coisas, porque querem estar com um profissional amarrado para eles, né? Porque se tu é contratado, tu praticamente vira obrigação tu ir em eventos políticos, em estar com aquele político ali, e quando tu é concursado, tu já não é obrigado a fazer isso, né? Porque tu não pode ser ali demitido, né? Mas parece que eles querem amarrar a pessoa a eles para fins eleitorais, vamos falar isso, né? Porque a gente vê muito essa questão de um candidato, né, ex-secretário, que lota os lugares, mas a gente sabe por que lota os lugares, né? Porque eles pegam ônibus, pegam vans aqui, botam funcionários públicos para irem, obrigados a ir. Agora, se fosse pessoas concursadas, elas não teriam nenhuma obrigação a ir, porque estaria firme no trabalho delas, né? E a gente vê muito isso porque eu já passei muito por isso, né? Então eu posso falar muito sobre isso, que realmente ali a gente está nas amarras. E se não vai, se fala que não vai, que não quer ir, no outro dia tu tá na rua. Simplesmente isso. Isso aí, Jânio, isso é a tal da pequenez política, né? Que muitos prefeitos, muitos governadores, né? Às vezes usa isso, né? A máquina, às vezes, para questões ali, né? A rápido prazo, a médio Sim. prazo. E aí, é isso que eu falei, não pensa numa perspectiva mais longa, né? De 4, 8, 12, 20, 30 anos. E aí o concurso público ele tem essa tarefa. Tanto é que o concurso público é uma conquista, né? Uma conquista da Constituição de 88, que é a Constituição que né, está nos regendo agora. Exatamente por isso, né? Porque para não né, ficar refém disso. Porque o servidor é um servidor. Né? Tanto Sim. é que servidor público né, não é para ficar rico, não existe. Né? Tanto é que é salário. Né? Salário o que é? É as condições básicas né, que aquele salário vai ter que suprir. Saúde, educação, Sim. transporte, né, vestuário. Então, servidor, é salário. Então, o Estado tem que incentivar. E aí com salário digno, né, para evitar esse tipo de coisa. As disputas eleitorais, né, as pré-candidaturas, as candidaturas, elas têm que serem abraçadas pelo povo. Né? E aí via o programa que a pessoa né, vai apresentar. Então, se as pessoas vão no evento, né, vão numa plenária, elas têm que ir, né, porque eu Por acredito vontade naquele própria, projeto, eu sim. acredito Sim. naquela candidatura, eu acredito. Precisa ser assim. Né? Esse negócio de tu ir né, chinchado, isso aí não dá, né? A gente De vê fato, muitos relatos, né? Depois dos eventos. Sim, sim. Rolam muitos vídeos aí. Ah, tu vê porque deram R$ 100 eu saio de casa. A gente realmente tem que ter uma política onde as pessoas tenham a vontade de ir. Onde as pessoas abracem o candidato que está lá ou vai lá para ver as propostas dele e o que ele fala se é realmente firme. Não porque tu está sendo pago aqui para tu estar lá para encher um local. Né? Tá faltando a magia que existia, né? Que deveria existir. A magia com execução, né? A gente conversa muito que eu entrei na política criança, né? Minha mãe sempre trabalhou em política, eu entrei na política criança. E eu ia para os lugares, né? Naquela época, comícios, Sim. né? Porque eu sentia uma paixão por aquilo. Eu estava ali porque eu realmente queria ir. Minha mãe também, mesmo ela estando lá trabalhando, mas ela gostava disso, ela gostava de estar lá. Até hoje ela lá em Bacabal, ela é envolvida em questão política porque ela gosta disso. Ela gosta de acreditar em um político, ela gosta de saber que aquele político tem coisas a oferecer, não em dinheiro, mas em propostas, em algo que pode beneficiar mais para frente, não só ela como a futura geração, né? E o pior, Jonas, que o povo acredita, isso é fato. Tanto é que esses outsiders, às vezes, né, o povo acredita. Por exemplo, o Bolsonaro em 2018, o povo acreditou nele, entendeu? Acreditou. Figuras como o Bride, né, figuras como Zelensky lá na Ucrânia, como Sim. o Milei lá na Argentina. Figura que quem não lembra, né, como é que é o pequeno que incomoda em São Luís, né? Como é que era o nome dele? Era o Duarte? Não, o pequeno que incomoda.
O Vicente Celestino. Vicente Quem Celestino. não lembra dele? Pedro. Pedro Celestino, Pedro. Pequeno que Incomoda, né? Quem não lembra do Enéas? Então, assim, tem esses Sim. figurões, entendeu? É, Às vezes o que falta nesses figurões é exatamente consistência política, organização política. É esse tal de Duarte Júnior aí, né? Foi um fenômeno em algumas eleições, sim. né? Então, assim, existe isso de fato. Agora tem que ter a liga, né, para fazer essa amarração política, para fazer essa formação política, para que essas pessoas continuem. Eu sempre falo, por que o presidente Lula preso só não elegeu Haddad em 2018 no segundo turno? Porque o presidente Lula não podia fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, não podia dar uma entrevista. Porque se ele tivesse dado uma entrevista, nós tínhamos ganhado a eleição em 2018. Exatamente porque o Lula, né, gosta de política, gosta da organização e sempre foi organizado. Seja lá no sindicato, né, naquele, né, movimento sindical dos anos 70, dos anos 80, né, que, né, era uma fervura ali no ABC Sim. Paulista e Brasil afora. Então aquilo ali é uma forma de organização que a gente arrepia falando aqui. Então falta muito isso hoje. Então uma das críticas que a gente faz, inclusive, aos nossos governos federais do PT, que quando chegou ao governo, Janderson, meio que esqueceu da organização do povo, né? Então, assim, acabou que outros setores, como as igrejas pentecostais, né, e outros setores da sociedade, acabaram entrando, né, nessa flecha aberta, porque a política meio que, não, agora vamos governar, vamos... Sim. E acabou que 20 anos depois, 24 anos depois da nossa primeira eleição, em 2002, a gente está tentando reconstruir para que, né, pessoas como a sua mãe, Jans, possam continuar acreditando na política, continuar acreditando nos políticos que de fato querem a transformação. Então, isso que tu falou é verdade. Eu também sou assim, né? Eu faço política por acreditar nos processos coletivos. Eu já disputei eleição de vereador, de deputado estadual, de governador, e sou candidato a governador de Vai no novo. DCE logo, Entendeu? do DCE para frente. Não, pô, não é. Porque é eleição, né? É eleição. O CA é eleição. Sim. O DCE é uma eleição de, na época, 30 mil estudantes, né? 7 chapas disputando. Então, assim, é um processo que tu, de fato, acredita. Então, a vida é isso, tem que acreditar. Né? Acreditar nos projetos, nos programas. Por isso que essa modernidade agora, né? Podcasts, né? Essas entrevistas, isso aqui vai estar em tudo quanto é celular da juventude, dos meus avós, né? Dos pais. Sim. Para que a gente possa, de fato, ter de volta, né, essa vontade de fazer. E o que a gente defende, o que a gente convida essa juventude faça é se organizar. Né? Jogue sua indignação no instrumento coletivo, seja no seu centro acadêmico, seja no seu Grêmio, seja no seu DCE, seja no seu partido. Né? Filie um partido. Construa com a gente essa indignação que está presa. E às vezes a gente se indigna, que tem muita coisa ruim. Eu também, né, assim como ele, compartilho de uma relação infantil na política, né? Porque a minha mãe também foi sindicalista, né? Eu acompanhava ela, né, em passeatas, coisas que a gente não vê tanto hoje em dia. A gente vê muita rede social, muita politicagem dentro do celular. Mas as pessoas não têm aquela coragem como tinham antes. Né? Olha, depois da pandemia lá do Covid-19, até a gente mesmo, né, que é mais orgânico ali nos partidos, ali nos movimentos, né, inventaram essas reuniões de Meet, né, de Zoom, né, e acabou que, mesmo nos nossos fóruns, a gente já sente falta, né, daquele contato direto, das reuniões presenciais. Às vezes a gente fica brigando pelo Meet, né, pelo Zoom, não é a mesma coisa, né? Não passa a mesma energia, né, não passa aquela mesma vontade de conhecimento, de conhecer as pessoas. Então, de fato, né, os novos tempos, né? Mas a questão da organização, ela continua, claro, né, agora com outras leituras, com outras Sim. perspectivas, né, mas do ponto de vista estratégico, né, a gente continua acreditando, né, e passando para as pessoas que a organização coletiva é a única saída. Eu acho que está faltando mais isso, né? Porque a gente vê muito em eleições municipais, né? Para prefeito, vereador, a gente vê muito essas caminhadas. Acho que falta mais isso, um olho no olho, um apertão de mão, falar, eu estou aqui, confia em mim, porque hoje em dia é só redes sociais. Faz um vídeo aqui e tá sentado aqui, faz um vídeo sorrindo, tá, não sei o que, depois tá nem aí. É isso que eu falo, nós estamos agora pelo Maranhão desde setembro com o projeto aí, a Escuta do Povo Maranhense, né? Exatamente para estar rodando os municípios onde nosso partido está organizado, né? Onde tem movimento organizado que nos convida, referência, liderança para a gente construir o programa. E às vezes eu falo, né, rapaz, tem que ir, porque a coisa não pode ser só superficial, né? A gente não é o tal da inteligência artificial agora. Né? Bota um tema lá, o cara já faz até teu boneco, né? Teu robô, bota multidão atrás, bota gente do lado, te bate palminha, pô.
né? Agora, a concretude da coisa, a realidade, tá aqui conversando, né? Para ter um corte, no corte acaba. Então, isso aí de fato, é uma preocupação, não só nossa aqui, né, que estamos aqui, mas é uma preocupação, inclusive, teórica, né? O que vamos fazer, né, com esse sedentarismo, né? Porque é isso, a nossa juventude. Eu tenho 5 filhos, 5 filhas, né? E aí eu fico ali forçando muito a barra para minha Julinha de 15 anos, né? Conversar mais com os amiguinhos, né? Ter mais atividade, porque já está ali só. Aí tu imagina qual que é o futuro daqui a 20 anos, né? Vamos trabalhar muito para que, né, as nossas relações continuem sendo presencial, né? De contato, de debate. Os debates são importantes, né? De visões de mundo diferente, de visões de governo diferente. O partido que você é, o partido que você não é. Então, isso aí para a gente é tranquilo, né? Tanto é que essa construção que a gente está aí não é de hoje. Pode, sim. Só para saber, né? É porque, assim, falando de relacionamentos, né? PT e PSOL, né? O PSOL nasceu do PT, certo? Fomos expulsos do PT. Foi um filho expulso, né? A que pernas, né? Como que anda essa relação, esse relacionamento de vocês? Olha, como eu falei, em 2002, a gente conseguiu eleger o Lula, né? Finalmente. Sim. Depois, em 89, 94, 98, conseguimos eleger o Lula. Agora, aquilo que a gente falou, né? As eleições, os processos de composição de alianças, às vezes essas alianças muito amplas, né? A gente faz, né? Para ganhar a eleição, para vencer uma etapa. Foi o que aconteceu em 2002. Né? O Lula tinha que ser eleito. Tinha que ser eleito, né? Até que ele botou o PL, né? Para ser o vice dele, né? Na época ainda o Bolsonaro ainda estava viúvo, mas botou o PL do Zé Alencar, né? E elegeu. Só que como a composição foi muito ampla, né? Muito diversa, muito heterogênea, acabou que no primeiro ano, né, os setores, alguns deputados, senadores eleitos no PT, já não gostaram do que o PT estava implementando, como a primeira reforma da Previdência de 2003. E acabou que no final do ano de 2003 ainda fomos expulsos. Né? Eu falo fomos, eu não era do PT. Sim. Eu falo fomos porque a gente acaba se solidarizando, né, e faz parte do mesmo campo. Então, 3 ou 4 deputados foram expulsos. E aí a gente resolveu criar um novo instrumento de luta coletiva. Aí já imaginou, naquela época, né, a esquerda no poder, a gente elegeu o cara e vamos lá, para a rua coletar assinatura, para criar um novo partido de esquerda. Então, assim, por isso que falo que o PSOL nasceu do PT, né, mas teve essa ruptura e a gente criou né, o PSOL, né, que nunca fomos oposição de direita, né, aos governos do Lula, mas sempre fomos oposição. A gente falava que era oposição de esquerda, né? O governo do Lula, da Dilma 1, Dilma 2, né? Um negócio assim que o povo não entendia bem. Mas a gente cumpriu esse papel naquele momento e aí conseguimos dialogar com setores da sociedade, inclusive o PT, como eu falei no início, né? Ascendeu ao governo e teve alguns setores que foi meio que sendo desorganizado, né? Não foi mais incentivada a organização desses setores. Daí o pessoal, né, conseguiu dialogar com setores lá no começo da universidade, setor sindical, movimento estudantil, né, muito forte o pessoal na época. Então, assim, esse relacionamento, né, do ponto de vista político e estratégico com o PT nunca deixou de existir. Né? Às vezes nas universidades, na disputa dos centros acadêmicos, a gente fazia composição junto ali com os coletivos de juventude, né, dessas correntes, desses partidos, e né, ali a gente fala que o estopim ali dessa reaproximação mais próxima com o Partido dos Trabalhadores aconteceu com o golpe de 2016, né, que golpearam a presidente Dilma, e a partir dali, né, também por uma conjuntura internacional que estava colocada, nacional, o pessoal já em 2018 apresentou sua última candidatura presidencial. Né, que em 2006 a gente teve a Luiz Helena, né, em 2010 a gente teve o glorioso, né, saudoso Plínio de Arruda Sampaio, em 2014 a Luciana Genro, em 2018 o Boulos foi o nosso último candidato a presidente. Sim. Então 22 por conta do que a gente já falou aqui e agora 26 nós estamos, né, fechado, né, com o Lula. Eu até falo que o pessoal se antecipou até o PT agora em 26, que já aprovou em diretório nacional 100%. No mesmo diretório, Ismael, que, né, viu até essa proposta formal do pessoal formar uma federação com o PT, né, que aí na prática, nas eleições, era como se fosse um partido só. Né, então não teria mais o Enilton falando aqui como governador, a não ser que o PT me apoiasse, né? Sim. Né, então, assim, teve essa proposta formal. E por conta de um debate interno que teve, a gente rejeitou essa proposta inicial. Então não federamos com o PT, mas nesse mesmo diretório,
né, a federação não foi rejeitada com 100%, né, em torno de 80% rejeitou a federação. Mas em torno da reeleição do presidente Lula, do PT, foi 100% o Diretório Nacional do PSOL resolveu apoiar o presidente Lula já a partir do primeiro turno. Então, assim, essa unidade, né, tática que a gente fala, ela continua. Sim. Continua a nível nacional, alguns estados, né, a gente faz alianças com o PT. Agora mesmo, inclusive, teve parlamentares municipais, parlamentares estaduais, parlamentares federais que eram do PT, que vieram para o nosso campo, como, por exemplo, a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, deputada federal de mandato do PT, né, está com a gente na federação. Não veio para o pessoal, mas está na federação com a Rede de Sustentabilidade. Então, assim, é uma aliança tática que ela já existe, né, de um tempo para cá com mais frequência. E agora essa nacional com o presidente Lula, né, o que não quer dizer nada em relação ao Maranhão. A gente falou bastante aqui sobre política, né? A gente falou muita coisa que tinha que se debater. Mas eu gostaria de saber um pouco sobre o Enilton Rodrigues fora da política, né? Quando você não está na correria, nessas coisas, você em casa, você acabou de falar que é pai de 5, né? Cinco meninas. Eu gostaria de saber um pouco sobre o Enilton Rodrigues fora da política, né? Olha, eu sou um profissional liberal que se fala, né? Não sou concursado. É um outro ponto importante, né, na questão dos partidos de esquerda, né? O pessoal sempre teve candidaturas majoritárias, especial para governador, um servidor federal, um servidor estadual, um professor. E aí, como a gente dialoga, né, com muitos setores da sociedade, 2022 foi um dos pontos. Eu não sou concursado, né, eu sou profissional liberal, né, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, né, faço minhas consultorias, né, como a gente toca, né, toca a nossa vida. Sou pai de 5 meninas, né, a Julinha, né, que tem 15 anos, tem a Sofia, tem a Tarsila, a Luna, e a Vitória Marielle, né, inclusive nasceu em abril, né, infelizmente, né, teve aquele brutal assassinato da nossa vereadora lá no Rio de Janeiro em março, né, e aí em abril veio a Vivi, né, que a gente chama de Vivi, né, minha companheira Aline, né, que já estamos há 19 anos juntos. Então tem essas questões internas também né, que é o que fortalece a gente também, né? Venho de uma família de trabalhadores rurais da roça, né? Eu sou um cara da roça. É o primeiro da família, gente, a cursar um curso superior, né? De toda a árvore genealógica do meu avô. Meu avô é o cara que o pai dele, né, tava com o Lampião, né, lá no Cangaço, né, paraibano de Campina Grande. Então, tu imagina como é que era a nossa realidade, né? Assim, era uma realidade que, se hoje a educação tá ruim, imagina o tempo do meu avô. Meu avô analfabeto, meu pai analfabeto, né? Então, assim, é dura a realidade. A nossa realidade não é fácil. Né? Por isso que a gente vem com muita garra, com muita vontade de fazer as transformações que a gente viveu na pele. Então, se eu fui... E olha que eu não sou fruto ainda dos programas de reestruturação das universidades do presidente Lula. Eu entrei na Universidade Federal em 2005. Né? A reestruturação do primeiro governo do Lula começou para valer 2007, 2008 para frente. Então, eu sou do tempo do vestibular. Aquele vestibularzão que era sexta, sábado e domingo. Né? 3 dias ali. Não passei no primeiro, eu tive que fazer por 5. Né? Já passei no terceiro, né? Prestei vestibular para a Universidade Federal de Ouro Preto, para a Universidade Federal de Mato Grosso, aí prestei para a UNB e passei. Então, assim, né, tem todo um histórico, uma trajetória que às vezes a gente, né, vai falando, vai apresentando, vai querendo construir esse programa, e quando é baseado ali, às vezes, no pé no barro ali que tu viveu de fato, por que o Boulos foi tão longe? Por que o Boulos está tão longe, que é uma figura nacional nossa hoje? O cara estudou na USP, né? O cara é filho de um dos médicos mais respeitados, né, infectologista do Brasil, mas é um cara também pé no barro, né? Foi lá para organizar o movimento como o MTST, né? A própria Natália, a companheira também de luta. Então, assim, a gente também tem história, né? Que às vezes a gente não expõe muito porque isso não é o foco, né? O foco aqui é as questões públicas, né? O que a gente pode fazer, mas a gente tem as nossas histórias que é de luta, viu? De luta, e estamos nesse embate aí, né? Apostando que os avanços virão. Parece que quando a conversa é boa, parece que o tempo voa. O tempo voa, mas a gente conversou bastante coisa, a gente botou em pauta aqui muitas coisas mesmo que a gente esclareceu muito para o cidadão todas as coisas. Também a gente viu quem é Nilton Rodrigues, né? Um pouco das suas propostas também, mas infelizmente a gente está acabando. Mas a gente gostaria de deixar, né, o espaço aqui para os seus agradecimentos finais, falar um pouco
pro maranhense, né? Suas propostas agora não, Opa, agora não pode. calma. Falar um Ainda pouco para eles aí, olho no olho, né? Que vai ser na tela aqui, mas quero que você fique à vontade aí, pode falar para aquela câmera ali com eles. Muito bom, Janderson. Ismael, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que isso é importante. Só reforçar, né? Com você que está aí no seu celular, você que está no seu tablet, você que está aí na sua tela, na TV, você que está aí no Maranhão, no Brasil, no mundo nos assistindo, a mensagem que a gente sempre passa, né, depois desses espaços é que a gente pode sim fazer as transformações que a gente precisa. O que precisa é a gente que precisa das transformações que às vezes o Estado tem que fazer. E a gente construindo de forma coletiva, as coisas acontecem. Então, o convite que a gente faz para que você se organize. Nos siga lá na rede social. É importante você pode seguir, né? Nos siga lá na rede social, Enilton_Rodrigues. Né? Dê o like lá nas nossas páginas, nas nossas publicações. Nos procure, né? Porque às vezes tu tá lá no Instagram, tu tá lá em outras redes sociais, tu não sabe como encontrar a pessoa. Vai lá no direct, mande uma mensagem, deixa o contato para construir na sua cidade ali o nosso partido. Se você é partidário, construa o nosso partido na sua cidade. Se você é mais de movimento, né? Construa o movimento da juventude, construa o movimento lá do seu bairro, da sua associação. Então, a mensagem que a gente quer passar é do ponto de vista organizativo, porque só a organização vai fazer as transformações que a gente quer. Então, essa é a nossa grande tarefa, especialmente a juventude. Interessante, que às vezes aí dá vontade de a gente... Toda vez quando o convidado vai e fala um pouquinho, a gente já fica assim... O hábito de... É militante, né? O hábito de aplaudir, gente. Mas a gente agradece a você. A gente também agradece ao público, né? Por estar presente conosco, né? E a gente vai encerrando. Porém, não deixem de seguir o nosso canal, Maranhão News 98, tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube, né? Para poder ver as notificações, né? Ativar o sininho. E, moço... Não é isso, né? Câmera central para mim aí. Mais uma vez, nosso programa aqui pela Pantacar Automotivo, aí, nosso patrocinador oficial aí. Muito obrigado pelo som de fundo. Pantacar. Você quiser fazer lavagem simples, detalhada, polimento e pinturas, o homem é bom. O homem até sofá e cama. Descobri ontem, vou levar lá para ele. Nossa, né? Fica ali no João de Deus ali, você chegar no João de Deus, perguntar onde fica o Pantacar, vão te direcionar até o homem. Gente, mas é isso, né? Queria agradecer a você que assistiu a gente até o final. Muito obrigado por sempre estar aqui com a gente. Não deixe de seguir nossas redes sociais, Instagram Maranhão News 98 e também no YouTube, viu? Também lá no TikTok, a gente está lá no TikTok também. A gente agora é um podcast TikToker. Maranhão News 98 também lá. Onde você botar Maranhão News 98, a gente vai aparecer. Então, muito obrigado por vocês terem assistido a gente até o final e até a próxima. Até a próxima.